Estamos ao vivo para nossa última live semanal. Hoje eu atrasei um pouquinho, talvez o pessoal tenha ficado esperando. É porque eu precisava comunicar a galera que hoje é o último dia da live matinal. Lembrando que o nosso evento oficial vai acontecer segunda-feira, hein, gente? Segunda-feira, dia 8/8, às 8. E como vocês pediram, hoje o caso clínico vai ser sobre asma. E eu trouxe... deixa eu abrir o caso, né, gente? Olha, hoje mudou toda a rotina aqui em casa. E eu acabei atrasando bem no nosso último dia. Mas não tem problema. Gente, vocês escolheram bem este caso, tá muito legal. Bom dia, Túnia, Elga, Nelis, Lucena, Isabel. Sejam bem-vindos, fiéis escudeiros que estão aí para prestigiar o trabalho. E mais do que isso, né, gente? Vocês não estão aqui só para prestigiar, não. Vocês estão aqui para aprender. E eu tô aqui para ensinar, porque eu tenho uma grande preocupação em fazer com que vocês de fato consigam entender melhor a síndrome. Isso é verdade em mim, isso é real, é um sentimento real. Eu quero fazer vocês pensarem na medicina chinesa como um chinês pensa e não como um brasileiro pensa. Qual é o problema do brasileiro pensar na medicina chinesa como ele pensa? Não tem problema, pode pensar também. Só que eu vou te contar um segredo. Brasileiro é brasileiro, né? A gente abrasileira tudo, não é verdade? Fala sério, gente, isso faz parte da nossa cultura. É bom e não é, tá? Então sempre que eu falo isso, não fique achando que eu quero subir num pedestal e nem falar que eu sou a top bam da galera. Não, eu quero fazer o que eu sei fazer de melhor, que é ensinar a medicina chinesa. Não tem nada de abrasileirado aqui, não sei o que de fígado, que esteatose hepática, papapá, envolve um monte de teoria que saiu da cabeça da pessoa. Não, por quê? Porque isso bagunça. Se funcionar, perfeito. O problema é, eu acho que isso bagunça a cabeça das pessoas, isso bagunça a cabeça dos terapeutas. Então eu tô aqui para te mostrar que o caminho, ele é simples, mas não é fácil. Por que ele não é fácil? Porque vai exigir dedicação de vocês. Eu estou aqui fazendo essa análise de caso, parece fácil. Eu acho que vocês veem, talvez vocês veem eu analisando e falam, nossa, foi fácil. Porque vocês falam, nossa, você clareia a nossa mente, você faz parecer fácil. Sabe quando? Quando alguém faz algo parecer fácil, é porque ela treinou muito. Então eu treinei muito, eu estudei muito. Então vocês vão precisar estudar muito, passar por isso, por um treinamento para chegar neste nível. Mas não significa que seja complicado. E tem mais, hein? Tem gente que às vezes ensina a medicina chinesa querendo complicar mesmo para fazer com que as pessoas achem que aquela pessoa que está ensinando é muito inteligente. Tipo, só ela sabe explicar daquele jeito. Mas isso não é verdade, viu, gente? É muito simples e eu quero levar todo esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha, meu trabalho é longo, viu? Eu vou precisar martelar. É tipo eu sozinha contra o mundo, né? Então eu vou precisar martelar muito isso para criar uma legião de pessoas que entendem medicina chinesa como o chinês entende. Eu não vou falar nem como eu entendo, não. Como o chinês entende. Pra gente conseguir dar a mão junto e evoluir, né? Evoluir a medicina chinesa no Brasil. Eu quero que vocês, acupunturistas, tenham resultados, assim como o chinês tem resultado. Vocês têm que ter muito resultado na clínica de vocês. E o resultado não vem... A técnica com que você faz acupuntura, ela é até secundária. Se põe agulha mais profundo, se põe menos profundo, se põe mais acuponto, menos acuponto. O mais importante é pensar sobre o problema, tá bom? Gente, bora lá! Caso clínico que eu preparei para vocês hoje também tá docinho, chuchu, beleza,
facinho de ser analisado. De repente vocês pensam assim, nossa, mas só cai caso fácil para ela. Tem caso fácil e tem caso difícil. Tem uns casos cabeludos, que aí eu tenho que dedicar uns bons minutos para conseguir chegar numa análise de raciocínio. Outros casos, no entanto, são mais fáceis. Aí eu selecionei esse fácil aqui. Aliás, vocês escolheram, né? A Asma ganhou na enquete que eu fiz lá no Instagram. Então, tô aqui para fazer a vontade de vocês. Mas terça-feira a gente tem a nossa live semanal e eu vou trazer o caso clínico que ficou faltando, que eu tinha selecionado para trazer, para analisar para vocês aí nesse grande evento, que vai ser sobre sede excessiva e infertilidade feminina, hein? Terça-feira, tá bom? Então já fica o convite para terça-feira também. Lembrando que segunda-feira, dia 8, do 8 às 8, em ponto, quero você no YouTube comigo. Gente, paciente mulher, 75 anos, ok? Queixa principal. Qual que é a queixa principal? Asma desde criança, que agravou na adolescência. Ok? Ponto final. História da doença atual. Ao longo da vida, desenvolveu problemas de pele e a asma voltou na adolescência, hein? Na adolescência. Então, ela tem asma desde criança, luta contra esse problema desde criança. Na adolescência, parece que estava controlado, começou a desenvolver problemas de pele, a asma voltou. Pulmão, atualmente, pulmão funciona com 60% na espirometria. Gente, por que eu trouxe um caso também tão diferente? Para fugir de baço e fígado. Não é verdade? Ao longo dessa semana a gente viu 3 casos que falam de baço e fígado, um diferente do outro, um com raciocínio clínico diferente do outro, um diferente do outro, embora a causa do problema em todos eles envolvesse estagnação do Ti com deficiência do baço, estagnação do Ti do fígado com deficiência do baço. E aí eu quis provar para você que o raciocínio clínico é importante, porque para cada um a gente colocou o paciente dentro de um ambiente em volta dele que fez com que aquele problema se desenvolvesse de uma maneira diferente, situações externas diferentes, motivos emocionais diferentes, que levaram pode ser até a mesma causa. Mas na medicina ocidental, doenças diferentes e tratamentos diferentes. Este é o grande legado da medicina chinesa. Isso é medicina chinesa raiz, isso é raciocínio clínico. Mas aí, para fugir um pouco disso de baço e fígado, trouxe um caso, obviamente. Quem é que já está identificando aqui qual é o problema dessa paciente? Chuta pelo menos um órgão que vocês chutaram aí ao longo da semana dos outros casos. Hoje é dia de chutar esse órgão, tá? Paciente com asma desde pequena, que desenvolveu problemas de pele, ok? Quero todo mundo respondendo um órgão aí pra mim. Exatamente. Hoje não tem dúvida, né, gente? Então a gente tinha que trazer um caso de pulmão. Atualmente tem bronquiectasia, um fungo no pulmão, muita secreção e tem alergia aos produtos com odor muito forte. Não está conseguindo tratar com antibiótico, está com falta de ar, sentindo-se muito cansada, tem tosse produtiva, que ocorre principalmente das 12 às 14. Dorme bem, quase não tem sede, prefere beber água normal, tem edema nos membros inferiores. Sempre foi muito triste, quando criança sentia muito frio, tem aversão ao frio, zumbido no ouvido.
Vocês estão anotando, gente? Já tá quase no diagnóstico. Intestino, fezes amolecidas, mas às vezes mais de uma vez por dia. Apetite, tem fome, mas não pode comer fritura, senão o intestino passa mal, tá? Tem fome, mas não tem aversão à fritura. Urina clara, língua inchada, com marca dos dentes, saburra branca e úmida. Gente, vocês vão me perdoar, eu esqueci de transferir a foto da língua da paciente pra cá. Mas eu vou te contar. Vou fazer um trato com vocês, hein? Quero todo mundo que tá na live aqui agora entrando no story que eu vou criar daqui a pouco, depois da live, pra ver a língua dessa paciente. Tá bom? Infelizmente, se eu parar a live agora pra pegar a foto, vai cair tudo, não vai dar certo. Fechado comigo, pacto de sangue, eu quero que vocês vejam a língua dessa paciente. Inchada, pálida, com marca dos dentes e saburra branca, tá? Vocês vão olhar no story lá depois. Promessa é dívida, vou pôr a língua lá. Vocês vão entrar, vão ver, vão comentar, sei lá, fazer qualquer coisa, nem que for só ver, tá? Gente, diagnóstico dessa nossa paciente, vamos ver. Deficiência do yang do rim, deficiência do ti do pulmão e deficiência do ti do baço. Ale, quem dá mais? Vamos ver aqui o pessoal. Rim, pulmão, deficiência do ti do pulmão, rim, pulmão. Muito bem, gente. Vocês chegaram a uma conclusão muito boa. Deficiência do ti do pulmão. Tá fácil, né? Ou tá fácil porque tá fácil, ou porque vocês já estão ficando craques. Quem tá vindo na live aí desde segunda, será que não tá ficando mais fácil entender? Tipo assim, como eu falei, eu trouxe um caso assim que tá bem mais ou menos na cara o que a pessoa tem, né? Tem uns casos cabeludos, que aí a gente tem que gastar um pouquinho mais de neurônio pra entender. Mas esse aqui tá fácil, mas eu tenho certeza de que pra você já parece que vai esse treino, né? De fato, gente, isso aqui tem sido o treinamento, não é verdade? Aí quando chegar lá na segunda-feira, vocês vão entender o que tá por trás de tudo isso que a gente tá fazendo aqui. Olha, vocês falaram certo. Mais ou menos certo, hein? Só que como é que a gente pode fazer o diagnóstico? Tem síndromes que a gente pode falar junto. Eu gosto de falar junto porque elas são muito clássicas quando elas vêm juntas. Por exemplo, deficiência do yang, do baço e do rim. A gente fala junto, tá? Vamos lá, eu vou falar da Ale. Ela falou deficiência do yang do rim, deficiência do ti do pulmão, deficiência do ti do baço. Ale, se o yang do rim tá deficiente e ela tem sintomas de frio, como a gente comentou, pra gente chegar no diagnóstico de que tem deficiência do yang, que já tá além da deficiência do ti, ela tem que ter sintomas de frio. E ela tem. Como ela tem sintomas de frio, eu arrisco dizer que ela está além da deficiência do ti do baço. Então, a gente pode, como ela é uma senhora de 75 anos, provavelmente o yang do rim também está deficiente. Então, e como é comum, quando o yang do rim está deficiente, o yang do baço também está deficiente, essas duas coisas normalmente acontecem juntas. Em vez de falar que ela tem deficiência do ti do baço, a gente pode falar numa cartada só, deficiência do yang, do rim e do baço. Fechou? Isso é uma síndrome clássica. Inclusive, tem no DSS, deficiência do yang, do rim e do baço, mais deficiência do ti do pulmão. E aí, a gente fechou o diagnóstico em 3 síndromes.
Entenderam? E não sustenta o Ti que vem do pulmão. Gilmar, isso que você falou pode até estar certo, mas eu vou ensinar vocês outra coisa aqui. O Gilmar, ele está fazendo a análise do raciocínio clínico, ele está tentando analisar o sintoma. Isso é analisar o sintoma. Isso é raciocínio clínico. Eu não usaria muito essas palavras. Não sustenta o Ti que vem do pulmão. Pode até ser, pode estar certo, tá certo a lógica. Mas não é o diagnóstico. Quando a gente pensa em diagnóstico, o diagnóstico é assim, ó, pá! Deficiência disso, excesso daquilo, estagnação disso, bloqueio daquilo. Isso é o diagnóstico. Aí, uma vez encontrado o diagnóstico, eu vou fazer o quê? O princípio de tratamento. Neste nosso caso aqui, qual é o princípio de tratamento? Aquecer o yang do rim e do baço, tonificar o Ti do pulmão. Aquecer o yang do Ti e do baço, tonificar o Ti do pulmão. Pode ser um princípio de tratamento, que foi exatamente o que eu coloquei aqui. Só isso. Agora, a gente vai fazer a análise do raciocínio clínico. Você pode querer fazer a análise antes, não é verdade? Então, vamos analisar de tudo isso que a gente falou. Eu tô aqui para isso, para te mostrar como é que a gente faz essa análise. Bora! A asma tem asma desde criança. Gente, se ela tem asma desde criança, isso é um problema que é a raiz do problema. É algo que ela vem trazendo lá da infância dela. Então, será que ela já não nasceu com essa deficiência do Ti do pulmão? Se é uma coisa de infância, será que a gente não pode pensar que o grande problema dela é essa deficiência do Ti do pulmão? Isso que causou os outros desequilíbrios que atualmente a gente está enxergando como sendo no rim e no baço? Então, o start para tudo isso é a deficiência do Ti do pulmão, que pode ser comprovado através da nossa análise de raciocínio clínico, através de sintomas como asma desde criança, falta de ar desde criança, alergia de pele, alergia na pele, alergia a produtos com odor forte, que ela tem num vai e vem, fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim, desde criança. Então, de fato, esta pessoa, o tendão de Aquiles dela é o pulmão. Ela se autodeclarou como uma pessoa que sempre foi triste. Aqui sim, a tristeza manifestada é a tristeza do pulmão. E não é aquela tristeza que vem de uma angústia causada por uma situação externa pontual, que a pessoa não conseguiu lidar bem com aquilo e entrou num processo de depressão que está muito mais relacionado com uma frustração. Aqui essa pessoa, ela é triste por natureza, ela tem asma, ela tem falta de ar, ela tem cansaço. Então, por aí a gente já definiu algumas coisas, que o problema está no pulmão, que é uma síndrome de deficiência. Certo? Pode ser que ela até tenha as crises de asma, onde a crise em si se manifesta como uma síndrome de excesso, mas as entrecrises são deficiência. E aí que é a causa do problema. Uma crise de asma que fica com aquela tosse, aquela falta de ar efusiva e aquela tossição e aperto no peito. Se você vê a pessoa neste momento você teria que sedar, porque é um momento passageiro na crise. Você tem que realizar um tratamento de sedação. Mas para você tratar a paciente como um todo, a gente já tem duas coisas muito importantes. Eu sei que eu tenho que tonificar, eu sei que o problema está no pulmão. Fora isso, ela tem alguns outros sintomas que me levam a entender que provavelmente tem mais do que um pulmão envolvido. E isso pode estar relacionado com
aversão ao frio que ela diz sentir, ela não tem sede. Será que não tem acúmulo de água no interior? A pessoa que não tem sede, né? Você pode desconfiar da deficiência do yang, porque a ausência de sede está muito relacionado com umidade interna, que pode estar ali sendo gerada pela falta de aquecimento do yang dos fluidos corporais. E isso gera essa ausência de sede, essa urina clara e essa aversão ao frio. Quando criança sentia muito frio. Então, sim, isso eu também ia explicar. Mas como a gente sabe que tudo vem do yin, do yang, do qi, da essência do yin, para além dessa deficiência do qi do pulmão, ser o tendão de Aquiles dela, essa pessoa por si, ela nasceu com deficiência do yang, dos rins, que, como a gente comentou, o yang do rim e o yang do baço são muito interligados. O yang do baço deficiente, aí é que tá, né? Faltou eu saber como é que é o intestino desde criança. Será que as fezes vem mole desde criança, né? Pra gente dar uma detectada. Mas criança é difícil ter. Não tem criança que tem diarreia, muita diarreia, assim, que já nasce com aquele tizinho do baço bem deficiente. Tem sim. Tem que essa criança bem debilitada. Aquela criancinha que nasceu com ruinzinha de saúde, vai crescer ruinzinha de saúde. Mas enfim, neste caso aqui, neste momento, a gente não precisa ter certeza absoluta. Quem veio primeiro? Foi a deficiência do qi do pulmão ou foi a deficiência do yang do rim? Pela lógica, faz muito mais sentido que seja a deficiência do yang do rim que provocou essa deficiência do yang do baço, porque yang do rim e do baço, eles normalmente se complementam pela questão da energia ancestral e pós-natal. O yang do baço deficiente pode ter deficiência do qi do baço também aqui, viu? Eu também, quando comentei sobre a Lê, não descartei totalmente o qi do baço dela não estar deficiente. Combinado? Fica difícil a gente ter essa certeza. Quando o yang está deficiente, a gente parte do princípio que o qi também está deficiente. Mas nem sempre quando o qi está deficiente, o yang está deficiente. Isso aí, quem é aluno do DSS sabe demais, porque eu falo isso na aula. Mas enfim, o qi do baço deficiente, galera, vocês estão ali? Vocês estão vivos? Por favor, né? Dá uma comentada aqui comigo, dá um alô, manda um beijo, sei lá, fala qualquer coisa, porque eu não sei se a live travou. O que acontece? O qi do baço deficiente, ele não consegue nutrir, gerar o qi do pulmão, porque aí a gente fez uma cadeia, né? O qi do pulmão, ele só funciona porque o baço envia energia sutil para o pulmão. É a partir do pulmão que essa energia do baço é distribuída para todos os órgãos. Então a gente criou uma cadeia de consequência para todos esses sintomas. Isso se chama raciocínio clínico. Para você fazer isso, você precisa dominar muito bem a fisiologia dos órgãos e vísceras. E isso tem no DSS. Para você fazer isso, você precisa dominar os sintomas de cada uma das síndromes. Você precisa saber, isoladamente, quais são os sintomas de uma síndrome de deficiência do yang. Você precisa saber, isoladamente, quais são os sintomas de uma síndrome de deficiência do yang do rim, deficiência do yang do baço. Você precisa saber, isoladamente, quais são os sintomas típicos de uma síndrome de deficiência do qi do pulmão. Primeiro, a gente precisa estudar o isolado. Antes de estudar o isolado, a gente precisa estudar cada órgão em si. Tem no DSS. Depois que você estuda a fisiologia de cada órgão, você consegue entender porque cada um deles manifesta determinados sintomas em cada síndrome. A síndrome é um conjunto de sintomas. Você não precisa decorar. Você entendendo a fisiologia, você entende por que é que na deficiência do qi do pulmão ela tem estes sintomas, como por exemplo, cansaço,
falta de ar, asma ou tosse. Aí você entende porque é que na deficiência do yang do baço, a pessoa tem aversão ao frio, fezes amolecidas, sensação de peso nas pernas, que ela tem, sensação de peso nas pernas. Porque é que na deficiência do yang do rim, a pessoa tem frio interno, urina clara, aversão ao frio, zumbido no ouvido. O zumbido no ouvido, neste caso aqui, é explicado pela deficiência do yang do rim. Então, a gente pega cada sintoma, a gente entende de onde ele vem, a gente conecta tudo isso numa linha de raciocínio clínico. Gente, uma linha é uma linha, tem que estar em cima da linha, não pode estar saltado. Eu não posso perguntar para o paciente, o que você tem? Zumbido no ouvido. Ah, pá, vou usar esse acuponto aqui. Ah, e que mais? Fezes solta. Tá bom, vou usar esse acuponto aqui. Que mais? Dor na lombar. Ah, beleza, vou usar esse acuponto aqui. Porque isso não é medicina chinesa. É uma medicina chinesa muito mais simplória, né? Você pode ir além. Se você faz medicina chinesa assim, você consegue tratar algumas doenças. Pode tratar sim, mas algumas doenças, mas você pode ir muito mais além. Você pode ser melhor do que isso. Você investiu 2 anos do seu dinheiro fazendo um curso de pós-graduação. Para ser isso, não, você pode ser melhor do que isso. Mas eu confesso, gente, que para ser melhor, você tem que ir além do seu curso de pós. Você tem que buscar fora, é normal. Como eu comentei ontem, quando a gente faz uma graduação, a gente sai, a gente não sabe nada, a gente tem que buscar fora da graduação também. Me formei em fisioterapia. Você acha que eu vou ser um fisioterapeuta? Não, eu tenho que buscar fora. E após, nem se diga após, né? Após só 2 anos, né? De um curso que deveria ser uma graduação. Este que é o problema. Porque quando você, por exemplo, eu sei que eu estou saindo do tema da aula, mas isso é importante eu falar para vocês. Quando a gente faz a pós, por exemplo, a graduação em fisioterapia, eu quero buscar fora, eu quero me especializar em ortopedia ou respiratória. Aí eu vou buscar fora. Aí eu faço uma pós, especialidade em fisioterapia respiratória. Ou eu vou fazer uma residência, ou vou fazer uma pós, vou buscar um curso em Brasília, um curso em São Paulo, com aquele cara top, para me especializar em ortopedia. Isso é uma pós. Infelizmente, a pós em acupuntura no Brasil deveria ser uma graduação, porque não tem como você fazer fisioterapia e se especializar em acupuntura. Vocês estão entendendo? Mas tudo bem, viu, gente? Tudo bem a acupuntura no Brasil, por enquanto, ser uma especialização. É uma especialização meio que não bate exatamente com aquilo que a gente formou. É só isso que eu quero dizer. A especialização em acupuntura deveria ser por si só um curso, uma graduação em acupuntura. E aí, depois que você forma numa graduação em acupuntura, você faz uma pós em acupuntura para você se especializar, por exemplo, em diagnóstico, em raciocínio clínico. Você faz uma pós em acupuntura para se especializar em infertilidade. Você faz uma pós em acupuntura para se especializar em problemas respiratórios. Na China existem especialidades, porque não é exatamente um curso, mas como é que um médico ele acaba se tornando um especialista? Depois que ele se forma na graduação, na China você precisa fazer uma residência no hospital de medicina chinesa, para você se tornar um médico daquele hospital que vai atender com fitoterapia chinesa ou acupuntura. Você passa por uma residência, fica 3, 4 anos ali seguindo outro médico, que depois você presta uma prova e você é então oficialmente, legalmente reconhecido médico. Também precisa de uma residência. Durante essa residência, dependendo do professor que você seguiu, aquele professor na clínica dele, a gente aprendia assim, ele recebe mais pacientes de problemas de pulmão, respiratória. Então, você fica a manhã inteira fazendo estágio com ele está prescrevendo fito para problemas pulmonares. Ele acaba se especializando nisso. Ou você vai com uma professora que é especialista em problemas ginecológicos, ou numa professora que é especialista em reumatologia. Porque ela acaba vai meio que funilando e ele gosta e ele vai ficando famoso por isso. Mas se
por acaso você for tratar qualquer outro problema de saúde com ele, ele pode te atender também. Entendeu? Porque a medicina chinesa acaba sendo boa, você entendendo uma especialidade, você pode tratar todas as outras, mas ele é melhor naquilo. Então é isso que eu quero falar para vocês. Porque é que vocês precisam buscar um aperfeiçoamento depois do aperfeiçoamento, que é a sua pós em acupuntura. Porque no fundo a sua pós em acupuntura deveria ser uma graduação. Se a graduação já não ensina tudo que a gente precisa, e quando a gente sai, a gente precisa buscar um aperfeiçoamento, que são as pós, imagina você fazer uma pós que deveria ser uma graduação. E há quem faça pós vindo de outras áreas que não da área da saúde. É mais difícil para essa pessoa, eu tenho certeza absoluta. Gente, desculpa o desabafo, tá? Deixa eu só ver alguns comentários aqui. Essa sensação que temos quando concluímos após falta especializar. Então, estou aqui. O meu objetivo em vocês, com vocês, e é por isso que eu quero que vocês divulguem o meu trabalho, não é formar vocês. O meu objetivo é concretizar aquilo que você está aprendendo na sua pós. Porque eu sei que é pouco. E com tudo isso, eu vou fechar esse meu desabafo para dizer que tá tudo bem. Não é culpa sua e não é culpa da escola vocês se formarem com falhas. Como eu vou repetir, eu tô fazendo fisioterapia, né? Vocês sabem. Eu sou bióloga, formei na Unicamp. Fui para a China, fiz a graduação em medicina chinesa. Fiz um mestrado em medicina chinesa. Voltei para o Brasil e percebi que eu precisava de um respaldo legal. Pela lei, quem pode fazer acupuntura no Brasil? Um monte de gente da área da saúde, incluindo médico, fisioterapeuta, que são os que mais fazem. Eu não ia prestar um vestibular para medicina, eu não ia querer me descabelar para passar em medicina, e também não ia ter dinheiro para pagar uma faculdade particular para fazer medicina. Seria legal, não acho que deve ser maravilhoso, deve ser bom demais. Quem é da área da saúde, eu acho que deve ser fabuloso estudar aquilo tudo. Gente, mas nem sou frustrada por isso não, beleza. Vou fazer o quê? Vou fazer fisioterapia. Tô fazendo fisioterapia pelo diploma. O curso é maravilhoso, também amo, mas é o que eu quero falar para vocês. Se na graduação ela é insuficiente para formar a gente fisioterapeuta, eu vou perguntar aqui, quem é que se formou aqui em fisioterapia, que é o que eu estou fazendo agora, ou qualquer outra área da saúde, ou qualquer outra área, e saiu pronto para o mercado de trabalho? Não sai. O fisioterapeuta, eu fico com dó dos meus coleguinhas lá, eles vão formar, não sabem nada. Assim como se eu fosse ser fisioterapeuta agora, eu também não ia saber nada. Agora, eu já estou na medicina chinesa há 20 anos. Eu já formei em medicina chinesa há pelo menos 15. Eu já atuo como acupunturista há 10. Eu ensino medicina chinesa há 10. Então, eu posso dizer que eu estou preparada para a medicina chinesa. Muito mais agora do que eu estava quando eu saí da graduação em acupuntura. Então, não é dó de vocês, não é nada disso, tá? Ai, gente, desculpa. Vamos lá? Bora, senão o povo vai me matar aqui. Raciocínio clínico. Tá bom, raciocínio clínico. Combinado? Se a pessoa tem deficiência do yang, do base do rim e deficiência do qi, do pulmão, o que a gente precisa fazer agora? Tratar. Língua, gente, a língua dela é típica de deficiência do yang, do base do rim. É incrível essa língua. Não foi de propósito, eu juro. Hoje a rotina aqui foi diferente, tanto que eu atrasei 5 minutos, nunca atraso nas minhas lives, quem me acompanha sabe. E eu esqueci de passar a língua pra cá pro celular. Vou postar lá no Instagram, tá bom? Vamos finalizar a live, né? Fazendo o quê? Fazendo o que a gente faz de mais fácil, de tudo isso que a gente tá aqui falando há 45 minutos, que é encontrar o acuponto
quais são os melhores acupontos. E para isso, eu vou só falar sim ou não de tudo que vocês vão me mandar aqui no chat, mandando acupontos agora. Eu só vou complementar se ninguém falar algum que eu coloquei aqui e ninguém falar, tá? Enquanto isso, eu vou lendo comentários. Vai jogando acuponto no chat. Bora lá. Por isso, as informações estão mudando, principalmente medicina. Começa no ambulatório no primeiro semestre. As formações, né? Então, tem que mudar. Gente, tenho mais de 30 anos como fisioterapeuta e me especializando até hoje. Isso, tá? É isso. Então, a minha função aqui não é fazer vocês não quererem se formar em acupuntura. Tem que formar, porque eu não dou formação, né? A formação tá lá. Mas, infelizmente, não é a formação dos sonhos. Você pode ir para a melhor escola de formação em acupuntura no Brasil. Fala, qual que é a melhor? Qual que é a melhor? Bota no Google, pesquisa a melhor, muda para a cidade, faz lá presencial. Não vai ser suficiente, vai ter falha. Assim como uma graduação tem, a gente tem que buscar sempre, né? Eu também tô doida para ir para a China, buscar mais. Gente, vocês estão... Quero acupontos agora. Eu só tô falando isso aqui esperando o acuponto de vocês, tá? Como eu estudei lá na China, é difícil pra mim... Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei online. É difícil pra mim encontrar aqui no Brasil alguém com quem eu possa aperfeiçoar meu conhecimento. Entendeu? Não tô falando que as pessoas são ruins, ok? Não coloquem palavras na minha boca. Mas está aquém do que eu aprendi. Tá aquém. Entendeu? Mas não é porque as pessoas são ruins. Tudo que eu ouço, que eu já procurei, que eu já li, não é suficiente para mim. Eu preciso de bibliografia em mandarim. A minha bibliografia é em mandarim. Eu preciso de um chinês de verdade me ensinando. Assim eu sinto que eu tô aprendendo, tá? É isso. O que você indica para eu aperfeiçoar? Não sou da área da saúde, mas estou fazendo formação. Uai, o que eu indico? Eu me indico pra você, minha querida Gabi. Eu me indico pra você. Olha, em termos de cursos online, tem muitos por aqui na internet que você fica à vontade de procurar conhecer o trabalho do profissional e entrar para algum curso. Se você está aqui, quer conhecer o meu trabalho, foque nas lives que eu realizo, foque no conteúdo que eu disponibilizo e entra para um curso que eu ofereço e faz o teste, tá bom? Isso é o que eu indico para você. Eu acho que você não pode parar a forma. Você pode, inclusive, sendo aluna, já entrar, por exemplo, pro meu curso, que vai te ajudar pra caramba. Eu tenho alunos no meu curso que são alunos de formação. Então, o curso, ele vai ajudando a clarear a sua mente. Aquilo que você tá aprendendo lá de basicão, você tá ouvindo aqui, ó, você já tá na frente dos alunos que estão ali na sala com você, tá bom? Vamos ver os acupontos, olha só. Elizabeth Rochard, sim, ela é maravilhosa, conheço. Ela tem uma linha de pensamento diferente, tá bom? A Elizabeth, eu conheço, eu nunca fui em palestra dela, eu conheço os livros dela, ela estudou na China também, eu acho, né? Eu não sei, parece que ela fala mandarim, mas a linha de pensamento dela é diferente, mas é incrível, ela é incrível, tá? Só que eu de fato, presencial, eu nunca fui num evento dela. Vai lá, pulmão 7, pulmão 9, vou comparar aqui com os meus, hein? Estômago 40... estômago 40 é bacana. Bexiga 3, bexiga 20, VG 4, bexiga 13, bexiga 20, bexiga 23, estômago 40, até aí tá legal. Agora é o seguinte, gente, vocês têm consciência de por que vocês estão escolhendo estes acupontos?
Ó, tudo isso que vocês falaram eu coloquei aqui também. Vamos lá. R7, estômago 40, porque ele mobiliza umidade, harmoniza baço e estômago, tá legal. Baço 6, baço 9, porque eles são acupontos do baço, ao mesmo tempo que tonificam o tio do baço, mobiliza umidade e mucosidade interna. Bexiga 13, bexiga 23, bexiga 20, fantástico, porque são os acupontos chus dorsais do rim, do baço e do pulmão. Lembrando que mocha bustão, em todos eles, pode utilizar nas costas. Eu tenho uma grande tendência em usar muito mocha nas costas e no abdômen. VC4 eu também utilizei, utilizando mocha também no VC4, com a intenção de tonificar o yang do rim, tá? Quando tem deficiência do yang, você pode usar a mocha, vou usar uma palavra forte aqui, indiscriminadamente. Desde que você tenha certeza de que ele tem deficiência do yang, tá bom? Aí o pessoal jogou aqui pulmão, o que mais que usou? Rim 7, rim 3, deixa eu ver se eu pus aqui rim 3. Eu não pus rim 3. O rim 3, ele vai muito mais para deficiência do yin, mas tudo bem, você tonificar o yin, você estaria tonificando o yang. Mas como eu tô aqui para te ensinar raciocínio clínico, e o raciocínio clínico, ele vem na hora de escolher o acuponto também. Cada acuponto você tem que saber por que você está colocando. Não é para colocar às cegas, tá? Eu usei muito, tanto que no story, né? Não, baço 3, baço 3. Foi incrível aquele baço 3, porque eu nem tinha pensado nele. É o ponto terra do meridiano terra, é incrível. Aqui, por exemplo, a gente pode utilizar baço 3. Embora aqui a deficiência mais do yang do baço vem muito por causa da deficiência do yang do rim. Então a mocha aqui em si vai ser muito mais importante do que o próprio baço 3. Bom, aí a gente tem, eu coloquei rim 6, já o high, mas pode ser o rim 3 também. Coração, estômago 40, pode ser um acuponto bom. Pulmão, aí eu coloquei pulmão 6, Kondui, nas crises de asma. Kondui, gente, quando a pessoa tem crise de asma, se você pegar aqui, ó, o meu não é dolorido, mas você sabe que quando eu tô com tosse, o meu pulmão é o meu tendão de Aquiles também. Se eu tiver que sofrer de algum sintoma emocional, normalmente será a tristeza. Eu tenho problema de pulmão. Vocês veem na live assim, ó, às vezes eu faço assim, meu nariz começa a escorrer, um pouquinho de corizinha assim, bem transparente. O meu pulmão é fraco, eu sei que é. Pimenta, eu ponho só um tiquinho assim na comida, eu adoro. Aí já eu tenho que estar com um guardanapo do lado, porque já começa a escorrer o nariz. Aí eu pergunto pro meu marido, ou outras pessoas, eu vejo elas comem pimenta à vontade, o nariz não começa a escorrer. O meu é assim, tá? Então, quando eu tô com tosse, alguma coisa que é normal pra mim, eu pressiono aqui, eu encontro esse acuponto muito pela pressão, pela palpação. E aí, pode usar também pulmão 6. Tem um acuponto, vamos ver se alguém falou. Olha aqui, sou aluna de pós em acupuntura desde o início deste ano. Pode entrar para essa turma já, Martina, eu garanto para você. Peraí. Baço 3 com mocha? Pode fazer mocha no baço 3. Boa. Ponto fenda. Ah, tá. Gente, ninguém falou o ponto que eu tô querendo. Deixa eu confirmar. Não. Vamos. Agora. Voltou? Eu não vi ninguém falando esse acuponto, não. O pulmão 9. Isso. Pulmão 1. Era esse mesmo que eu queria ouvir, tá? Pulmão 1, gente, muito importante.
Este pulmão 1 é que essa paciente foi online. O pulso dela, eu falei do pulso. Gente, o pulso lento e fraco, segundo ela. Porque ela é uma aluna de acupuntura. Ela é uma estudiosa da acupuntura. E ela falou que o pulso dela era lento e fraco. Bom, bateu com o nosso diagnóstico, né? Não sei se era mesmo lento ou fraco. Aí a gente colocou o pulmão 1, eu gosto. Aqui, gente, nessa pessoa, se você pressionar neste acuponto aqui, pode ser que ele seja bem dolorido também. É ponto alarme, né, do pulmão, pode utilizar. O Jiao-hai, o Jiao-hai, ao mesmo tempo que ele tonifica o yin, ele fortalece o rim, tá? O Jiao-hai, ele é um ponto que tonifica o rim, o chi do rim. Pode usar mocha no Jiao-hai. Porque a questão mais é assim, por que não R7? O R7 Full Liu, ele envolve muito uma utilização quando a pessoa tem um problema emocional que envolve rim. Tipo uma insônia, por exemplo. Uma insônia que envolve rim. Aí eu gosto de utilizar o R7. É isso, gente. Sem mais. Sim, bexiga 13, bexiga 20, bexiga 23. Todos esses acupontos podem utilizar com mocha. Como eu falei, se a pessoa tem deficiência do yang, você pode usar mocha quase que indiscriminadamente. Mas tem que ter certeza de que ela tem deficiência do yang. Quando a pessoa tem deficiência do yin, que manifesta calor interno, você pode usar mocha também, mas não indiscriminadamente. Você tem que ser comedido no uso da mocha bustão, porque ela tem calor interno. Então, o calor interno na deficiência do yin, ele é muito mais controlado em alguns acupontos específicos, num tempo menor, tá? Sim, pulmão 9, pode usar, ponto. Então, ó, falei, ó, pulmão 9, pulmão 1, bexiga 3, bexiga 23, bexiga 20, baço 3, vocês podem utilizar. Rim 3, teve gente que falou, rim 6 poderia. Sim, o pulmão 1, gente, ó, é difícil detectar aqui. Bem aqui, tem uma estrutura anatômica que chama processo coracoide. Ele fica aqui, ó, abaixo da clavícula. Aqui tá a clavícula, tá? Aqui tá a clavícula. Quando você põe um dedinho, nos livros de acupuntura, ele fala aqui, ó, um dedo abaixo da clavícula. Você encontra o pulmão 1. Como é que você vai fazer para encontrar? Você vai massagear, às vezes é um pontinho dolorido. O pulmão 2, ele fica logo abaixo da clavícula, bem abaixo da clavícula. Então, você tem pulmão 1, pulmão 2. O pulmão 1 tá abaixo de um processo coracoide, é um ossinho que vem lá de trás da escápula. Ele pode manifestar aqui na frente. E como foi dito aqui, sim, pulmão 1 é um acuponto que você tem que usar de uma forma muito criteriosa em termos de inserção, tá? Porque o pulmão, gente, tem o ápice do pulmão, ele vem até aqui assim, ó. Onde fica o ar residual, fica aqui no ápice do pulmão. Sempre tem muito ar aqui, sabe? Então, é uma inserção que não é muito profunda. Inserir na diagonal é uma solução. Ou usar uma agulha curta, uma agulha de 1 tsun. Meio tsun não, né, gente? Meio tsun não. Uma agulha de 1 tsun. Inserindo sempre um pouquinho mais na diagonal, assim, tá? E não só pulmão 1, né? Todos os acupontos de tórax, frontal e dorsal tem que ser acupunturados com muito cuidado, tá bom? Ai, gente, como trata a menopausa com a acupuntura? Ixi,
Isso dá uma live, hein? Inclusive, eu tenho uma live no YouTube que fala sobre isso. Dá uma olhadinha lá. É uma live muito antiga. As lives antigas eram boas, mas eu acho que o som talvez não era muito bom e tal. Tenho o plano de vir regravando todas. Gente, no mais é isso. Eu tenho que ir. Um grande beijo pra vocês. E vejo vocês. Posso fechar um pacto? Compartilhe essa live. Pense em tudo isso que eu falei. Indica o meu trabalho, indica as pessoas a se inscreverem. É importante para vocês que são formados já e para vocês que são alunos, tá cada vez mais claro para mim qual é a minha função. Não basta, gente, o curso de pós-graduação é pouco, assim como a graduação é pouco. A graduação é pouco, a pós é pouco, a pós é pouco, pouco do pouco. Então, tá? Um grande beijo. Minmã pode usar o Minmã também, perfeito. Tá bom? Então indica segunda-feira às 20 horas. Estarei esperando vocês no YouTube. Um grande beijo. Tchau. Ah, hoje é sexta? Hoje é sexta, né? Nossa, eu já ia falar que tinha live de leiturinha, gente. A live de leiturinha foi ontem. A live de leiturinha da semana passada foi publicada no YouTube. Então, se você... As lives de leiturinha, depois eu publico lá no YouTube. Eu tô pensando em tirar elas daqui, deixar só no YouTube. Então, corre lá assistir. Beijão. Tchau.